A conversa é com o escritor Edemilson Paraná, que revela como são feitas as operações de compra e venda de ações no mercado financeiro brasileiro. Você sabia que quase metade dessas operações é feita por robôs? Bom, os detalhes estão aqui no Iluminuras. Mestre e doutorando em Sociologia, Edemilson é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tudo bem, Edemilson? Tudo bom. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Vamos falar sobre o livro, então, agora. A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional. É a sua dissertação de mestrado. Agora, o que você defendeu aqui, Edemilson? Conta pra gente. Eu estou defendendo aí basicamente uma relação que aparece, não tem aparecido muito na literatura que eu tenho acompanhado, que é entre a revolução informacional, o que tem chamado de sociedade da informação, a informatização em sentido amplo, a revolução tecnológica e etc., e uma transformação mais ampla no conjunto das economias, que tem sido chamado de financiarização, na reconfiguração desse capitalismo financeiro. Daí por que relacionar capitalismo financeiro e revolução informacional, dois processos de transformação que vêm acontecendo com muita velocidade e com grandes impactos na sociedade. De um lado, a reconfiguração da economia como um todo, do capitalismo em geral. De outro, um avanço tecnológico que está intimamente vinculado a essa transformação naquilo que eu chamei de finança digitalizada, justamente o encontro desses dois processos. Você tem um dado que chama muita atenção e ajuda as pessoas a entenderem. Mais de 40% das operações são feitas por robôs no mercado financeiro brasileiro. Perfeitamente. É isso. Como é que você chegou nesse número? Esse número é produto de investigação que foi realizada no âmbito desse trabalho. Eu fiz um trabalho de campo, entrevistei uma série de atores na Bolsa de Valores, não só dentro da Bolsa, mas também fora dela, investidores, instituições financeiras, empresas de tecnologia e, naturalmente, também avaliei dados macroeconômicos, informações de negociação da Bolsa, etc., que me fizeram chegar nesse dado. É um dado surpreendente para a maioria das pessoas, saber que hoje quase metade de todas as negociações que acontecem na Bolsa de Valores no Brasil são feitas de maneira automatizada, sem intervenção humana, por articulações entre softwares e hardwares, que a gente chama aqui de robô, que muita gente chama de robô, de negociação automatizada. Então hoje, por exemplo, você tem realidade de algumas instituições financeiras que com um ou dois operadores fazem mais de 100 mil a 150 mil operações de compra e venda de ações por dia, graças a esses mecanismos automatizados. Então é um dado, com certeza, que ilustra o que eu estou tentando explicar de alguma forma aí nesse livro. Aqui no Brasil, pouco mais de 40% das operações. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo? Nos Estados Unidos, esse percentual chega a 70%. 70% de todas as negociações de compra e venda de papéis e ações na Bolsa de Valores, por exemplo, no mercado financeiro americano como um todo, porque lá são várias bolsas, chega a 70%. E essa é a tendência? É uma tendência a aumentar, sem dúvida nenhuma. É uma tendência a aumentar não só pela maneira de como o desenvolvimento técnico nessa área está caminhando, ele é um desenvolvimento técnico que caminha sempre na direção do encurtamento geográfico, do espaço e do tempo. Por quê? Porque se você encurta o espaço e o tempo, você tem mais possibilidade de realizar mais operações em mais lugares no menor tempo. E com isso, oferir mais ganhos especulativos. Então essa é a tendência do desenvolvimento técnico nessa área. Mas essa é a tendência não só por conta da dinâmica tecnológica, ela também é uma tendência porque os mercados estão cada vez mais abertos, atraem cada vez mais essa lógica de funcionamento. São mercados que funcionam muitas vezes, em alguns casos, 24 horas por dia, ininterruptamente, de maneira integrada, desregulamentada, liberalizada e que, portanto, estimulam o fluxo em alta velocidade de capital de um lugar para o outro. Quando você tem uma estrutura de mercado que favorece isso, ou seja, uma forma de funcionar o mercado com um desenvolvimento tecnológico que caminha nessa direção, você encontra esses dois processos e é justamente isso que eu estou tentando explicar nesse livro aqui. Você falava aí em desregulamentado. Perfeitamente. É preciso regulamentar?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. É preciso regulamentar os mercados, né? É preciso fazer com que os mercados financeiros atendam a necessidades sociais. O que isso significa? Significa que o mercado deve estar vinculado às necessidades produtivas de uma economia. A produção de renda, emprego, consumo e etc. Né? Algo que, lamentavelmente, muitas vezes não tem acontecido. Em muitos casos, dada essa estrutura de mercado, dadas essas mudanças econômicas mais amplas, que não se referem única e exclusivamente aos mercados financeiros, mas uma reconfiguração ampla das economias como um todo, no que a gente tem chamado aqui de financiarização ou regime de acumulação com dominância da valorização financeira. O nome parece estranho, mas significa uma ideia muito simples, que a economia está governada por uma lógica fundamentalmente financeira de ganho. Como é essa lógica? Essa lógica está voltada para a renda de curto prazo, né? E para obter, sempre que possível, renda de curto prazo em detrimento de investimentos de largo período de maturação, de médio ou largo período de maturação, que são os investimentos que geram renda, emprego, consumo e etc. Né? Não tem como eu, por exemplo, produzir investimento em infraestrutura, uma grande planta produtiva, sem ter um determinado período de maturação de 5, 10 ou 15 anos. Se eu tenho uma economia governada por uma lógica rentista e curto prazista, que está buscando auferir ganhos em milissegundos, naturalmente esse dinheiro não chega nessas necessidades e não atende, portanto, os propósitos econômicos que todos nós queremos ver aplicados, que é uma economia que de fato se reverta em ganhos sociais. Uma curiosidade, como é que você decidiu estudar esse assunto? É uma aventura, né? Eu comecei a estudar na sociologia um tema que sempre me fascinou muito, que é a tecnologia, né? Então eu entro trabalhando com a sociologia da tecnologia, área inclusive que de certo modo esse trabalho poderia se enquadrar e se enquadra de alguma maneira. E ao estudar o fenômeno tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, eu começo a me deparar com o fato de que algo mais profundo está acontecendo ali, né? A direção que o desenvolvimento tecnológico, em sentido amplo, tem seguido no mundo, não só na esfera financeira, mas em outras, é a direção fundamentalmente da economia de trabalho, né? Do desconto do espaço, do desconto do tempo. Né? E isso eu comecei a perguntar o que governa essa lógica, né? De que maneira esse direcionamento do desenvolvimento tecnológico contemporâneo se dá dessa forma. E aí eu comecei então a perceber que mudanças mais profundas na sociedade como um todo e na economia em especial estavam acontecendo e intimamente vinculadas a essa direção que é dada ao progresso tecnológico. Daí eu passo, então, a estudar essas mudanças na economia e vincular elas a esse desenvolvimento tecnológico. Então, na tentativa de unir essas duas pontas, de um lado a revolução informacional, a dita sociedade da informação, a informatização, como tem sido amplamente discutido, e de outras mudanças mais amplas que têm acontecido nos últimos 30, 40 anos no capitalismo, vinculado ao que eu tenho explicado aqui como financiarização e dominância financeira e etc. Unindo essas duas pontas é que eu chego nesse trabalho que parece estranho, mas que eu acho que tem bastante pertinência. Você está no doutorado, é aluno do doutorado. Exatamente. Agora, continua nessa linha de pesquisa? É, uma linha análoga, né? Agora eu estou estudando moeda, né? A ideia é entender, quer dizer, eu começo a me perguntar, quando eu começo a olhar para a finança aqui nesse trabalho, eu começo a me perguntar o que de fato circula nessas redes da finança global, né? E uma resposta muito clara é dinheiro. Né? Entender conceitualmente e empiricamente o que é o dinheiro no século XXI, as formas que ele assume, o dinheiro digital, né? Enfim, o dinheiro transacionado por meio de mecanismos automatizados, é o passo seguinte que eu passo a dar e, portanto, o que eu estou estudando no doutorado agora. A moeda como relação social, como ponto de tensão de conflitos sociais, distributivos, políticos e econômicos em sentido mais amplo. Né? Uma caminhada que está vinculada a essa, mas que também tem a sua trajetória própria. E, por fim, como esse processo mais amplo que acontece na economia global se dá no Brasil. Como o Brasil se abre para o mundo e passa a se transformar no último período no que tem sido chamado uma plataforma de valorização financeira. Essa lógica da financiarização também nos afeta. E ela também está intimamente vinculada à crise que nós estamos vivendo no último período. Né? Nós temos um aprisionamento também no Brasil de muito dinheiro na esfera financeira, né? Nos ganhos especulativos de curto prazo, que lamentavelmente não chegam às enormes necessidades sociais que nós temos aqui. Ok, Edemilson, é isso. Muito obrigado, é muito interessante o seu estudo. Que bom que você veio até aqui e contou aqui pra gente. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.